Olá, deputado Paulo Pimenta. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigada por estar de volta depois do susto que nos deu com a cirurgia. Que bom que está bem e está de volta à luta e mais uma vez falando aos nossos leitores. Bem, deputado, já começo essa entrevista pedindo que o senhor discorra de forma abrangente sobre esse governo que só faz mal ao país, mas que até agora, mesmo diante da bombástica delação da JBS, não arreda, enquanto que o país só afunda. O governo, na realidade, ele é a expressão política do golpe. Um golpe que foi protagonizado por vários atores, com forte tentáculos no Poder Judiciário, com uma narrativa da grande mídia, mas que tem fundamentalmente interesses de natureza econômica. E esses interesses da natureza econômica é que estabelecem a manutenção deste governo enquanto ele ainda puder ter alguma utilidade no sentido de fazer com que a reforma trabalhista, a reforma previdenciária possa ser viabilizada e essa série de outras políticas que têm por objetivo entregar o nosso pré-sal, autorizar a exploração das nossas terras por estrangeiros, abrir a possibilidade de mineração para empresas internacionais da Amazônia e assim por diante. No entanto, é um governo que sofre a cada dia mais denúncias de corrupção, mais denúncias de irregularidades. As últimas decisões do Supremo Tribunal Federal tentam ainda de maneira desesperada estabilizar o golpe, salvar o Temer, mas do meu ponto de vista, dificilmente esse governo conseguirá ainda viabilizar as reformas e a votação que ocorrerá no plenário para autorizar a possibilidade de Temer ser investigado e, consequentemente, o seu afastamento, criarão, do meu ponto de vista, um ambiente adequado e propício para que nós possamos buscar, através da mobilização da sociedade, as condições para que esse governo seja afastado. Deputado, a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, sobre devolver o mandato do Senado a Aécio Neves e também a liberdade do homem da mala de Temer, no entendimento de muitos, é um escárnio e isso repercutiu mal em todo o país. Nas redes sociais, a indignação é imensa. Afinal, na sua opinião, por que é tão difícil punir administrativamente e judicialmente esse senador tão delatado e denunciado em corrupção? O povo está se sentindo zombado diante de tudo isso. Na realidade, a decisão do Supremo Tribunal Federal com relação ao Aécio Neves e ao Rocha Lorenz, coincidentemente, no mesmo dia, foi devolvido ao ex-senador Demóstenes Torres o seu cargo, junto ao Ministério Público de Goiás, da onde ele é procurador, é reveladora, em primeiro lugar, da seletividade absoluta da justiça brasileira. A grande questão que causa indignação é que, se existem elementos sólidos que justifiquem a decisão do Supremo Tribunal Federal, por que eles não foram adotados para outras situações semelhantes? Porque um conjunto de pessoas permanecem presas, boa parte delas sem julgamento, e esses critérios que foram considerados pelo Supremo Tribunal Federal foram ignorados quando as situações foram analisadas. Porque as preocupações com a governabilidade, com o mandato parlamentar, com a carreira política de Aécio Neves foram desprezados quando da análise do afastamento da presidenta Dilma, onde o Supremo Tribunal Federal optou por um silêncio cúmplice. Então, a justiça seletiva não é justiça, ela é a expressão legal da violência. E, naturalmente, quando as pessoas têm a sensação de que existem dois pesos e duas medidas para situações semelhantes, isso causa esse sentimento de indignação e de revolta. Além disso, a gente nunca pode esquecer que dezenas de integrantes do STJ, de tribunais de justiça dos estados e mesmo membros do Supremo Tribunal Federal chegaram aonde chegaram por conta de alianças políticas, de acordos políticos. E sempre que há algum risco de que estas relações desconhecidas sejam reveladas, a gente percebe que há algum mecanismo que, acionado, impede que esse tipo de assunto venha à baila e se torne público. A mulher do Sérgio Cabral, Adriana Anselmo, todos dizem que comandou a indicação de vários ministros para o STJ e até para o STF, assim como outras personalidades da República, como o próprio Aécio Neves. Talvez aí também exista um mecanismo de autoproteção por parte desses tribunais superiores do Poder Judiciário. Quanto ao ex-presidente Lula e a perseguição que o mesmo vem sofrendo até agora e a sua provável candidatura, o que o senhor tem a dizer e a acrescentar depois de tudo
tudo que já foi dito exaustivamente pelo senhor e por outros, até porque todas as circunstâncias e indícios apontam até agora pela não culpabilização do Lula nesses processos que tramitam na área federal. Mas aqueles que promovem essas ações fazem questão de mostrar para a nação o contrário. O que o senhor tem a dizer sobre isso, deputado? Vive uma situação paradoxal. Enquanto a Constituição Federal diz que todos são inocentes até que se prove o contrário, o presidente Lula responde a um processo onde ele teve que provar que era inocente. E já fez isso de maneira cristalina, de maneira categórica, né, com farta documentação, com provas testemunhais. E o Ministério Público não conseguiu encontrar um documento, uma prova, uma conta, um extrato que vinculasse o presidente Lula a qualquer tipo de irregularidade, ao ponto de que procura criar teses absolutamente esdrúxulas para tentar justificar, né, uma denúncia sem prova, uma condenação à revelia da lei, claramente caracterizando um preconceito, né, e uma perseguição política em função de tudo aquilo que o presidente representa. Do meu ponto de vista, não há dúvida de que qualquer condenação do presidente Lula se constituirá num escândalo, né, na medida em que toda a jurisprudência do país sobre a questão da prova, sobre a questão do processo penal, não permite hoje qualquer outra sentença por parte do Sérgio Moro que não seja a absolvição do presidente Lula das acusações infundadas que foram feitas do Ministério Público Federal contra ele. Mais uma vez, o Brasil enfrentou uma greve geral, mas ao que podemos observar, esse governo não se deixa abalar por nada. É grande o desânimo de muitos, dado ao fato de que Michel Temer continua inabalável e sua reforma trabalhista, por sinal, vai seguindo com êxito. Na sua opinião, qual deve ser a postura da população frente às reformas trabalhista e da Previdência, deputado? O sociólogo português Boaventura de Souza, na última vinda ao Brasil, ele usou muito um conceito que ele tem repetido, que é a chamada dronização da política. Né? O que é o drone? O drone é aquele artefato tecnológico que permite que de uma mesa de controle dos Estados Unidos, mísseis, bombardeios sejam feitos em qualquer lugar do mundo, sem que necessariamente os atores estejam presentes. Isso faz com que aquelas pessoas que sofrem o ataque do drone, elas não consigam encontrar a maneira de se defender diante daqueles que estão atacando. É aquilo que nós estamos vivendo hoje na política em vários lugares do mundo, né? Há um processo de proteção da mídia, do judiciário, do poder legislativo com relação aos golpistas, que boa parte da população atônita não sabe exatamente o que fazer para derrotar o golpe ou para resistir a tudo aquilo que ele representa. A greve geral, ela foi absolutamente ignorada pela grande mídia, o que reforça ainda mais essa sensação que, em que pese você lutar e ir para a rua, os resultados são pequenos diante da exigência do período histórico que nós estamos vivendo. Eu acho que nós temos que passar para uma outra fase, né? Uma fase de enfrentamento mais aberto, mais agudo, de enfrentamento que efetivamente coloque em xeque o golpe, tudo aquilo que ele representa, né? E neste processo agora de votação na Câmara, nós temos que fazer um grande esforço no sentido de identificar na base de cada parlamentar a sua realidade e contrapor os cargos, os empregos, o dinheiro que ele está recebendo pelo governo para defender o Temer com a sua desmoralização política. O que os parlamentares precisam saber é que se eles votarem nesta sessão para absolver o Temer, eles jamais voltarão a ser eleitos para qualquer coisa através do voto popular. E isso deve ser um trabalho artesanal em cada cidade, em cada estado, né? de fiscalização efetiva de cada parlamentar, da sua conduta pública, das suas manifestações, para o enfrentamento aberto que crie o constrangimento necessário, que impeça que ele compareça nesta sessão e vote, né, para impedir que o Temer seja investigado e, por consequência, que possa ser afastado. Bem, já chegando ao fim da entrevista, deputado, gostaria de já agradecer. Muito obrigada. Faça suas considerações finais, trazendo algum alento ao povo brasileiro já exausto com o atual momento político, jurídico e econômico do país. Esse chamado processo de dronização, esta maneira como a grande mídia faz a narrativa do golpe, essa conduta do Poder Judiciário, ela tem exatamente o objetivo de criar na sociedade uma sensação de que nada pode ser feito, né? Essa sensação de impunidade, essa ideia de 2 pesos e 2 medidas, essas demonstrações de força que o governo tenta demonstrar no parlamento, a narrativa da mídia que procura simplificar coisas absurdas e escandalosas, tudo isso tem um objetivo também, né, de reduzir a nossa capacidade de organização, de luta e de resistência.
O nosso trabalho tem que ser exatamente o contrário, né? Diante destas circunstâncias, nós temos que multiplicar nossa capacidade de organização. Nós temos que multiplicar nossa capacidade de resistência, determinação e de luta para criar um clima, né, e um ambiente de enfrentamento que nos permita derrotar o golpe, né? Eu acho que passada agora a greve geral e passados os escândalos do dia 30 de junho, a partir do próximo período nós temos que rediscutir, inclusive, uma estratégia de ação, né? Talvez, como eu já disse, né, de enfrentamento agudo, aberto, de desmoralização do golpe, dos seus agentes e seus representantes. Isso vai requerer muito mais organização, disciplina, capacidade de mobilização, de luta e de enfrentamento. Não vejo outro caminho para derrotar o golpe, restituir a democracia no país que não seja esse.